vontade, Pai. Toma o teu servo nas tuas mãos, Senhor da glória. Nós viemos ouvir a tua palavra, Senhor, e guardar na tábua do nosso coração e praticarmos, ó Deus. Toma nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Está chamando o diretor dessa noite, amém? O nosso evangelista Jacques, louvado seja o nome do Senhor, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria estar aqui nessa noite, adorando e bendizendo o nome do Senhor, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor aqui em nosso meio. Fico feliz por estar aqui nessa noite mais uma vez. Deus continue te abençoando, pastor Alexandre, missionária Janaína, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje cheguei um pouco atrasado porque hoje eu trabalhei o dia todo, 6h30 eu estava na rua ainda. Fazer 2 serviços na Barra, depois um lá na Avenida Pastor Martin Luther King, na parte da tarde. Saí de lá, já era um pouco tarde, muito trânsito. Tiroteio ainda na Praça Seca, aquele engarrafamento. Mas para honra e glória do nome do Senhor, estou aqui nessa noite para exaltar o nome do Senhor aqui. Abra sua Bíblia comigo. Estamos na campanha da família e eu não queria fugir desse tema, porque é um tema muito importante. A gente lá na igreja, lá acabamos de sair de uma campanha como essa. Terminou domingo, mas o pastor já quer emendar em outra campanha da família, porque teve um bom resultado, gerou até curso para casais lá e tem uma grande quantidade de casais lá. Nós ficamos felizes por causa disso e eu fico feliz também porque eu fiz parte desse projeto, faço parte desse projeto. Livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 27. Pergunta para o teu irmão assim: tu tem apresentado a sua família ao Senhor? O que ele te respondeu? Sim, graças a Deus. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 27. Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor: e tomando-o Jesus pela mão, ergueu ele e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar aquele demônio? E Jesus lhe disse: esta casca de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Poder se assentar. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui nessa noite, te honrando, Senhor, e bendizendo o teu santo nome. Então, toma as nossas vidas, ó Pai, em suas mãos, que nossos ouvidos venham ficar atentos à voz do Espírito Santo e que o nosso coração venha a ser uma terra fértil e que a palavra venha a ser como uma semente, Senhor, plantada, Senhor, Pai, junto ao ribeiro, que venha crescer, Senhor, e gerar frutos em nossos corações, em nossa alma, Senhor, Pai, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando falamos de família, quando nós apresentamos esse tema hoje, nos dias de hoje, na data de hoje, para a sociedade, parece que tem ficado para trás os verdadeiros princípios da família, os verdadeiros princípios da educação, aquela que os nossos pais nos ensinaram, aquela que os nossos pais lutaram para poder plantar isso na nossa mente, plantar isso no nosso coração. E infelizmente a grande mídia tem tirado aos poucos, mas graças a Deus, Deus tem levantado um povo forte, mas a mídia tem tirado aos poucos da cabeça da humanidade, não somente a grande mídia aqui do Brasil, mas a grande mídia lá de fora. Eu estava esses dias fazendo uma pesquisa
e tem um canal, tem a Amazon, tem a Netflix, e eles têm investido muito na questão LGBT para tentar colocar mais ainda na cabeça do povo que é comum uma família ser chamada de família, sendo pai e um filho, ou mãe e um filho, e não aquela questão da base em que o pai, a mãe e o filho. E aos poucos as nossas crianças têm crescido longe dessa base, longe desse aspecto, longe desses dogmas, longe desses ensinos, longe dessas alianças que foram feitas pelos nossos passados. Mas mais uma vez eu afirmo, eu dou graças a Deus, porque Deus está levantando uma geração forte, uma geração que não se dobra, uma geração que não se entrega, e uma geração conservadora, aquela que prega a palavra da verdade, que anuncia que a família é a base da igreja, aquela que anuncia que a família é o primordial, que é tudo para a nossa vida, depois do Espírito Santo, depois de Deus. Veja bem, antes de entrarmos nesse texto aqui, olha o que acontece quando falamos de família. Deus, ele vai dizer para Abraão assim, lá no livro de Gênesis, no tema, capítulo 12, ele vai dizer assim para Abraão: Abraão, você já tem 75 anos de idade, você e a sua mulher já estão de idade, e você agora vai sair do meio da sua parentela, vai sair do meio do seu povo, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ele ia, Abraão não tinha a menor ideia que terra ele ia pisar. Só que Abraão entende que quem está mandando garante. E o interessante é que quem está mandando é o mesmo que vai garantir, e é o mesmo que vai dizer assim: sai do meio da sua parentela. Com quem? Com a tua mulher, com a tua família. Saia com a tua família do meio da sua parentela. Ou seja, Abraão, eu quero que a partir de agora você comece a depender somente de mim. Porque quando nós ficamos no meio da nossa família sempre, é muito próximo, muito agarrado, começamos a ficar meio que preguiçosos, sabia disso? Quando a situação aperta, você sai da tua casa e vai para a casa do parente do lado. Só que Deus está dizendo assim: Abraão, eu quero que você aprenda a depender de mim e enfrentar os seus problemas. Eu vou te mandar para um lugar onde você não conhece, que você não sabe, porque eu quero que você entenda que nem sempre o meu projeto é junto da tua família. Nem sempre o projeto que eu tenho contigo, com os meus filhos, é com a tua mulher, junto com os teus demais parentes. Não, eu quero que você pegue a sua família agora e vá para uma terra distante, um lugar onde você nem sabe aonde é, mas ali eu te mostrarei a terra onde você vai repousar. Talvez hoje você está distante da tua família, talvez hoje você está longe da tua família, e você não entende por quê. É porque Deus está te preparando para você repousar numa terra santa, para você repousar num lugar tranquilo, para você viver as promessas dEle, para você viver aquilo que Ele tem para te dar nessa noite. O texto que nós acabamos de ler, ele vai relatar algo muito sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele vai preparar os discípulos e vai dizer assim: olha, eu preciso subir para o monte para orar. E a Bíblia vai dizer que dos 12 ele vai separar 3, e esses 3 vão subir com ele. Não, que esses 3 é Pedro, Tiago e João, e vai ficar os 9 lá embaixo. Os 9 que ficam lá embaixo vão ficar aguardando Jesus. Os 3 que estão com Jesus vão subir com ele. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá em cima, pastor, os discípulos vão se deparar com Jesus fazendo algo que para eles era novidade, que para eles era algo que nunca tinha acontecido antes. Jesus agora vai se transfigurar. A Bíblia vai titular esse tema como Jesus no Monte da Transfiguração. Ele vai se transfigurar na frente daqueles 3 homens ali. Olha, veja bem o que eu vou dizer para você. A Bíblia vai dizer que quando Jesus se transfigura diante de Jesus, logo depois que ele aparece diante dele Elias e aparece diante dele Moisés. Aquilo, os discípulos, os 3 discípulos que estavam com Jesus, começam a ficar maravilhados, começam a ficar perplexos, felizes demais, ao ponto de dizer para Jesus assim: Jesus, mestre, aqui está tão bom, porque a Bíblia diz que quando Jesus ele vai se transfigurar, o corpo dele muda, as suas vestes mudam, fica brilhosa, o rosto fica brilhoso, ele fica diferente. Os discípulos ficam maravilhados com aquilo ali, e eles vão dizer assim: mestre,
Por que nós não fazemos uma cabana aqui, uma para você, uma para Elias, uma para Moisés, uma para mim, uma para Tiago e para o João, e ficamos aqui, e Jesus fala assim: não, é necessário que nós venhamos descer. E outra coisa, aquilo que você viu aqui, vocês não vão dizer para ninguém, até que eu seja crucificado. Alguém já começou a entender? Jesus está querendo dizer para eles assim: olha, existe um segredo que eu revelei a vocês, existe um segredo que eu mostrei para vocês, mas eu não quero que vocês contem para ninguém agora. E já quero começar essa mensagem dizendo para você uma coisa: existem segredos da nossa vida, existem segredos da nossa alma, que Deus não quer que nós venhamos contar para ninguém. Existem coisas que só você e a sua casa sabe, que não é para você abrir a sua boca, porque o próprio Deus está mandando você se calar. Não conte agora para não perder a sua bênção. Não fale para ninguém agora para ninguém ficar sabendo. Não abra a sua boca enquanto eu não mandar. Tem coisas que você vive na tua casa, que Deus fala assim: não conte, não fale, não revele. Está escrito. Ele falou: discípulos, não conte para ninguém, isso é segredo entre a gente. Será que se você olhar para o teu irmão, você consegue imaginar que ele tem um segredo com Deus e você nem sabe? Só quem chora pelas madrugadas sabe das suas particularidades com Deus. Só quem ora, só quem jejua sabe que existem momentos que nós vivemos, nós passamos, que nós não podemos compartilhar isso para ninguém. Quando eu falo ninguém, é ninguém. E aí Deus está dizendo assim: não conte, porque aquilo que você está vivendo é eu que estou tratando contigo. Deus está enxugando lágrimas de pessoas que choram no oculto. Deus está enxugando lágrimas de pessoas que choram no secreto. Deus está ouvindo orações de pessoas que não podem abrir a sua boca e contar por que está chorando, por que está clamando, por que está dizendo, gritando. Não pode. Tem coisas que só você e Deus sabe. E muitas das vezes você quer que alguém revele para você alguma coisa, e ninguém aparece. É porque Deus disse assim: ela vai viver isso, porque eu quero que ela viva, mas ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ajudar, ninguém vai se intrometer, porque é tratamento meu com ela. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: poxa, quando eu fui embora para a terra tal, para um lugar tal, eu fiquei lá há tanto tempo, alguns anos, e ninguém da minha família me ligava para saber, para perguntar o que eu precisava, o que eu queria. E eu falei assim: o que você queria? O que você quer dizer com isso? Eu falei assim: entenda uma coisa, quando ninguém te procura, quando ninguém te liga, porque Deus, Ele não deixa que ninguém te ligue e que ninguém te procure, porque Ele quer tratar contigo no particular. Às vezes tem coisas que você não entende. Tu está vivendo agora, mas não está entendendo. Tu está sofrendo agora, mas não está entendendo. Tu está necessitando agora, mas não está entendendo. É porque Deus está dizendo assim: eu quero que ela viva comigo essa experiência e com mais ninguém. É difícil de entender. Agora eu estou falando de 3 homens. Precisa não, varão, só um pano, um papel, qualquer, já estou legal já. Agora eu estou falando de homens. Obrigado. De homens que estão com um segredo guardado. 3 homens que estão doidos para contar para alguém aquilo que viu, mas não podia. Porque se nós sabemos desse texto aqui hoje, é porque ele só foi revelado depois da crucificação. Porque está escrito: não conte para ninguém até que eu suba, até que eu seja crucificado. Os 3 homens vão descer agora radiante, pastor Alexandre. Eles vão descer radiante, felizes, cantando, alegres. E vão descendo do monte, junto com Jesus, aos 4 ali, talvez conversando sobre aquilo que viram. E Jesus fala assim: olha, não conta nada para ninguém, tá bom? O que vivemos aqui só está entre a gente. Eu quero que vocês tenham essa experiência, guarde para vocês, vivam ela internamente, porque vai ser necessário que vocês vejam, foi necessário que vocês participassem. Só que quando ele está descendo do monte, olha o que vai acontecer. Estamos aqui pregando sobre família. Olha o que vai acontecer. Jesus está descendo do monte. Lembra quantos que Jesus deixou lá embaixo? 9. Não está ligado? Deixou 9 lá embaixo. 3 está com ele. Ele está descendo. Só que agora não é mais 9 que está ali.
Não é mais 9 que Jesus vê quando desce. Ele vê uma multidão de fariseus em volta dos discípulos. E a Bíblia diz que eles começaram a discutir entre si. Olha o perigo. Eu estou falando de 9 discípulos, de 9 homens que andavam com Jesus, 9 homens que pregavam, viam Jesus pregando, que via milagre acontecer. Jesus, a Bíblia diz que ele se apressa a se encontrar com os discípulos e com os fariseus. E quando ele se aproxima, ele pergunta assim: o que está acontecendo entre vocês? O que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que um dos homens, que não foi os discípulos, que era um dos homens que estavam ali, vai falar assim: Jesus, mestre, eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos viessem resolver o problema dele. E ninguém conseguiu resolver até agora. Aquele homem aponta para quem? Para os discípulos. Bota a culpa em quem? Nos discípulos. Aponta o erro em quem? Nos discípulos. Ele está dizendo assim: os discípulos a qual te segue, os homens que dizem crentes, os homens que dizem evangélicos, que pregadores, não podem resolver o meu problema, aliás, o problema da minha casa, o problema da minha família, porque o problema, quando é dentro de casa, o problema mas não é mais pessoal, o problema agora é familiar. Só quem tem família sabe o que eu estou dizendo isso. Quando você é casado, quando você tem filho, ou se você não tem filho, mas tem um marido, quando o problema é com ele, o problema se torna seu também, porque você está dentro da mesma casa. Quando a tua filha fica doente, teu filho fica doente, a casa fica doente junto. Se não for fisicamente, é emocional, porque você começa a ficar preocupado. Eu lembro que a minha cunhada, ela ficou com câncer, imobilizou toda a família. Um revezava com ela para ficar no hospital, e a um voltava, até que Deus levou. Mas enquanto Deus não levou, toda a família revezava para poder ir para o hospital. Quando ela ficava em casa, ia para ficar na casa dela, ia para ajudar. Ou seja, o problema não era só dela. O problema agora é de toda a casa. Só que quem vai representar aquele menino é o pai. Porque está falando assim: Jesus, o meu filho está com um problema e os seus discípulos não podem resolver. O problema aqui não foi o homem procurar os discípulos. O problema aqui não foi os fariseus ficarem em volta dos discípulos. O problema não foi Jesus estar longe. O problema foi os discípulos de Jesus não saber resolver um problema que não era carnal, era um problema espiritual de um homem que veio pedir ajuda para eles. A minha casa está sofrendo e eu não encontro um homem de Deus que eu possa confiar no meio de vocês. Oh, aleluia. Jesus, a minha casa sofre e eu estou à procura de um homem de Deus e eu não acho. O problema foi os discípulos não saber resolver o problema daquele homem. E sabe o que Deus ministra comigo aqui hoje? Nós não podemos ser esses 9 aqui desse capítulo. Não sejam os 9 discípulos desse capítulo que ficaram. Porque os 9 tinham a autoridade que foi dada para eles quando Jesus chamou. Quando Jesus chama, ele fala assim: a partir de hoje, no meu nome, expulsarei demônios. No meu nome, curarás enfermos. No meu nome, pisarás serpentes e escorpiões. A promessa já tinha sido dada. A autoridade já estava sobre eles. Sobre não os 9, sobre os 12. E agora os 9 que estavam lá embaixo, esperando Jesus, estava dizendo assim: eu não sei resolver o teu problema, que é espiritual. Quantos de nós estamos caindo hoje como esses 9? Quantos de nós hoje estamos caindo hoje como esses 9? O problema hoje da família não é somente carnal, mas pior, é o espiritual, e não estamos vendo. É a campanha da família. Não é a campanha da família que estamos aqui vivendo hoje? Temos que entender que a família, ela é o princípio da nossa base.
Primeiro vem Deus, depois vem família, depois vem igreja. Se a minha família não está bem, não tem um motivo para poder estar aqui. Primeiro eu tenho que ser pai, eu tenho que ser pastor em casa, eu tenho que ser crente em casa, eu tenho que ser diácono em casa, evangelista em casa, eu tenho que dar exemplo para a minha casa. Aquele homem está dizendo assim: eu não sou capaz de resolver o problema do meu filho, então vou ir atrás de alguém que possa resolver. E a pergunta que eu faço para você é: se alguém te procurar hoje para pedir ajuda sobre a família dele, você vai ter autoridade para poder abençoar a família dele? Dar para ele uma ajuda? Aí ele vai dizer assim: mas os 9 que é teus discípulos, entenda uma coisa, toda vez que você está diante de um problema e você não consegue resolver, ainda mais sendo espiritual, Satanás vai dizer assim: tá vendo? Ainda diz que é crente. Tá vendo? Ainda diz que é membro da igreja do pastor Alexandre. Sabe por quê? Porque tem mais gente para te agradecer pelo que você fez, pelo que você orou. Tem mais gente para te acusar do que gente para te agradecer. Você vai acertar 1 milhão de vezes. Só vão dizer assim: muito bem, tá bom, vai lá, tá certo. Agora erra para tu ver. Erra para tu ver. Pastor Alexandre, você vai acertar a vida toda, mas se você um dia deixar a carne sobressair, vão te apontar tanto que você vai entrar em depressão até. É por isso que a Bíblia fala, é porque muita gente não lê da forma que tem que ler. O que pensa que está de pé, está escrito: o que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Aí, livro de João, 1 Pedro, se não me engano, fala que a nossa vida tem uma nuvem de testemunhos observando a nossa casa. Você sabia que a tua casa tem sido alvo de vigilâncias? Você sabia que a tua vida tem sido alvo de vigilância? Ou você acha que você vem para a igreja e ninguém percebe quem você é? Ou você acha que você vem para a igreja e ninguém sabe para onde você está indo, para onde você está voltando? Irmãos, é necessário que haja fofoqueiro na nossa vida, sabia? Só que eu estou falando aqui de fofoqueiro do inferno. Aquelas pessoas que estão te observando um passo de cada vez seu. E sabe qual é o mais interessante disso? Que além das pessoas, existe um demônio que fica observando você desde quando você nasceu, esperando você cair. Pode explicar? Desde quando você nasceu em Cristo, ele fica te apontando o tempo todo, te botando brechas, te botando pedras no caminho para você tropeçar. Ele fica apontando as suas fraquezas o tempo todo. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já começou a orar e no meio da oração falou assim: acho que eu não vou orar mais não, porque Deus não está me ouvindo, porque eu sou falho demais. Quem aqui já passou por isso? É o inimigo falando assim: ó, não ora, Deus não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Para de orar, para de orar, para de orar. Aí daqui a pouco vem aquela voz dizendo assim: filho, eu te perdoo. Aí é quando você começa a chorar. Você começa a entender que a sua vida é muito importante para Deus. Uma vez eu estava em casa, para você ver que a nossa vida é cercada por um testemunho. Uma vez eu estava em casa e era um domingo. E eu falei assim: olha, na época eu vendia frango. E eu acabava de vender frango umas 4 da tarde, mais ou menos assim. E o culto começava às 6h30. Esse dia eu cheguei em casa, já era 5h10 mais ou menos. E eu falei assim: eu já tinha tomado um banho. Falei: eu vou deitar aqui rapidinho. Quando for 6h10 eu levanto. E 6h20 no máximo eu estou saindo de casa. Eu acabei de tomar banho, deitei. Aí eu estou escutando: Jackson. Eu falei: tá me chamando. Aí a minha esposa: a vizinha está chamando lá, vai lá ver o que é. Aí eu olhei no portão assim, lá de cima, eu falei: quem foi? Ela falou assim: a minha filha está endemoniada lá em casa. Ela entrou no quarto que ninguém entra. Eu falei assim: mas não entra onde? Na casa? Ela também, mas no quarto ninguém entra. A porta trancou que ninguém entra. Eu falei assim: calma aí que eu vou lá. Aí você começa a imaginar: o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu vou agir. Aí você começa a pensar o seguinte: não, eu preciso andar preparado. Você não pensa que você é crente, que você está livre de acusações e livre de testemunhas, não. Porque se alguém precisar de alguém: na minha casa tem alguém enfermo, vá lá orar, e vão atrás de você que é crente. Só que se sentirem que você é meio barro ou meio tijolo, nem vão vir atrás de você.
Então, eu já vou te assustar. Se ninguém te procurou para fazer uma oração até hoje, irmão, se preocupa, porque você não está sendo crente da forma correta, não. Não está sendo crente da forma certa. Aí eu peguei e falei assim, nossa, eu vou lá. Eu botei uma calça rapidinho, botei uma blusa de chinelo mesmo, botei a Bíblia embaixo do braço e fui. Era até essa aqui mesmo. Eu até voltei a usar ela, pastor. Eu estava sem usar ela há anos. Eu estava guardando lá e eu falei, o livro de Apocalipse quase não existe mais, ó. Eu gosto dela. E eu tenho uma nova, tenho várias novas lá. Eu voltei a usar ela, era essa Bíblia aqui. Eu falei assim, vou lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu pensei que eu ia encontrar só a menina, a mãe e o pai. A rua estava lotada. E eu escutei quando alguém disse assim, o Jacques está vindo ali. Aí, aquela preocupação bate, irmãos, é como se você chegasse num ambiente e as pessoas esperassem alguma coisa muito boa vindo de você e você não conseguir. O que eu vou oferecer? Eu não tenho nada para oferecer. É igual aconteceu. Eu fui pegar numa vigília de sábado para domingo, irmão, uma vigília lotada. Todos me conheciam ali naquela vigília ali. Aí, quando eu cheguei, as pessoas vieram falar, o Jacques chegou, o Jacques chegou. Eu botei a mão na cabeça e falei, Jesus, que misericórdia não for na minha vida, eu não sou nada aqui. E alguém falou, Jacques chegou aqui. Eu falei, tá. Aí abriram igual aquela multidão quando abre assim, eu passei. Eu só pedi Deus misericórdia para todo mundo subir com a minha cabeça. Eu falei, Jesus, misericórdia, 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 misericórdia. Eu falei assim, vamos subir. Quando eu subi, o pai estava na cozinha, a mãe estava na cozinha já chorando, porque ela foi na frente. Aí me apontaram onde era, eu entrei. Aí eu falei assim, tem condição, minha filha está lá no quarto, lá ninguém entra. O engraçado é que ela estava no canto do quarto e a porta estava aberta. Não estava trancada na chave. Eu falei assim, mas onde ela está? Lá no quarto. Quando eu meti a mão na porta e abriu o pai dela, já começou a chorar. Aí ele falou assim, nossa, ninguém conseguia abrir essa porta. Só que mal sabia ele que antes de eu chegar lá, eu estava orando no meio do caminho. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Cubra minha vida com teu sangue, Senhor, vai na frente, quebra o arco, corta a lança, queima o carro de fogo, Senhor, nos dê autoridade. Entramos naquela casa ali para resumir a história, conseguimos expulsar o demônio daquela menina em nome de Jesus. Aquela menina se converteu, as primas se converteram, os parentes se converteram, o pai e a mãe se converteram. Ou se eu quero dizer isso com você, eu quero dizer que a sua vida está sendo um palco de admiração de alguém. A tua casa vai ser alvo sempre, tanto de admiração, quanto de ódio e discórdia de alguém. Tanto vai ter pessoas querendo te levantar a tua casa, unir a sua casa, como vai existir pessoas endemoniadas querendo acabar com a tua família e destruir a tua casa. Seja fonte para a sua casa, fonte que jorra a vida eterna, que prega a palavra do Senhor. Oh, aleluia! A minha casa precisa ser um celeiro de profetas. A minha casa precisa ser celeiro de oração, lugar de renovo, lugar de paz. Oh, a minha casa, a nossa casa precisa. Eu não sei como está a tua casa aqui hoje, mas daquele menino estava desse jeito. Uma casa já desgraçada, já uma casa sem paz, uma casa sem harmonia. Acredito eu que ele não sabia mais o que fazer. Jesus foi sua última saída. Talvez porque ficou sabendo que em Cafarnaum tinha um homem que curava, que pregava, porque não é isso que a Bíblia fala. Quando Jesus foi pregar em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro, a Bíblia fala que ele passa a noite curando e pregando. No dia seguinte ele vai se encontrar com Pedro, manda Pedro pregar. E assim vai ver, diz que depois daquele dia, a multidão de todos os lugares de Jerusalém, de Israel, vinha para poder querer saber quem é Jesus. Aí ele vai falar assim, Jesus, meu filho não está podendo mais ficar no meio de nós. Nas minhas palavras, meu filho está violentamente endemoniado. Ele vira para os discípulos e fala assim, ó, geração incrédula, até quando ficarás esperando por mim? Ele está querendo dizer para os discípulos, eu já dei autoridade. Eu já falei o que tinha que fazer. O diagnóstico desses problemas que a humanidade vive hoje está aqui. E agora corta para a igreja, corta para a gente aqui. O segredo dos nossos problemas está aqui. Esse dia eu estava na casa da minha sogra, conversando com eles lá. E tudo que eles falavam assim, eu lembrava da Bíblia. Eu falava assim, poxa, mas a Bíblia fala sobre isso também. A Bíblia fala sobre isso também.
Ou seja, não existe um assunto da nossa vida sequer que a Bíblia não nos ensine como sair dele. Já temos o diagnóstico, já temos já o remédio para a nossa alma, para a nossa família. E até quando vou ficar esperando alguém, um anjo descer do céu para poder pregar a palavra para minha família, dizer, impor autoridade sobre a minha casa? Até quando vou ficar esperando? Se eu não posso, eu não posso. Eu lembro quando eu fui casar, eu convidei alguns amigos e meus primos, e alguns deles falaram assim: Jackson, eu vou no teu casamento, mas só se tiver vinho e cerveja. Eu falei assim: então você não vai no meu casamento. E por quê? Porque lá não vai ter vinho, não vai ter cerveja. Irmãos, eu nunca fui de beber, de fumar, de cheirar, nunca, graças a Deus. Aí um deles falou assim: não, então deixa que o vinho a gente leva. Eu falei assim: então faz o seguinte, fica em casa, não precisa mais não. Eu quero começar certo para terminar certo. Não terminar o casamento certo, eu quero terminar minha vida aqui na terra certo. Porque eu sei que um dia vai acontecer igual aos 9. Eu vou estar no meio de um olho de um furacão. Jesus vai descendo do monte para poder ver a minha vida e me buscar. Os discípulos talvez não esperavam que Jesus viria naquela hora. E quando ele chega, está tudo de cabeça para baixo. Jesus não queria encontrar uma igreja de 9 pessoas de cabeça para baixo. Ele não queria encontrar um povo que ele levantou para ser discípulo sem saber o que fazer. Ele veio na esperança de encontrar um povo esperando ele ansioso. E o que ele encontra é bagunça no meio do arraial, é discórdia no meio do arraial, discussão no meio do arraial. É nas mínimas coisas que Satanás opera para poder tentar minar a nossa casa. Porque uma casa ela não desaba de uma noite para o dia. Uma casa ela tem motivo para desabar. E às vezes o motivo é anos que leva para poder fazer a casa desabar. Pastor que trabalha com serralheira, quantos telhados você já fez na tua vida? Muitos. Mas se um telhado for feito e ele cair daqui a 10 anos, não vai ser porque ele caiu lá em 10 anos. Ele começou a cair agora. Só que ele só foi desmoronar daqui a 10 anos. É um ferrugem embaixo, não passou zarcão direito. O ferrugem vai comendo o material, a água vai minando por debaixo da terra da casa, do alicerce, vai tentando desabar. E às vezes, essas minas de água, esses ferrugens, ele vem em locais que nós nem imaginamos. A vida deste homem que foi pedir socorro para Jesus, o que estava minando a vida deles, a família deles, era o menino. O ferrugem veio do menino. A água minava a família através do menino. E como eu disse, se o problema é de um, agora é de todos. O meu pai pede ajuda por mim, porque o problema da casa sou eu. E o pai está dizendo assim: Jesus, me ajuda, me socorre. Hoje não quero ser esses 9. Não seja esses 9. Fazendo uma analogia aqui, esse menino hoje somos nós, que está precisando de ajuda. O pai desse menino é o Espírito Santo, aquele que intercede por nós. E Jesus aqui é o próprio Deus. O Deus que está no céu está dizendo assim: eu estou recebendo a oração do Espírito Santo pedindo ajuda para você. É por isso que Jesus disse: eu subirei ao Pai e deixarei sobre vós um Espírito Consolador. Esse Espírito Consolador, sabe que é consolador? Sabe que o homem que consola? É um homem que te abraça no meio do seu choro, no meio das suas lágrimas. Tu vê que em enterro, geralmente as pessoas vêm abraçar e dizer assim: meus pêsames, meus sentimentos. Ele está te dando palavras de consolo, até porque numa situação como essa não tem palavra que console. Mas às vezes um abraço já te ajuda. Nem sempre resolver problema é falando, mas sim abraçando. Nem sempre resolver problema é abraçando, mas também de joelho. Nem sempre resolver problema é de joelho, mas é como ele falou para Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? Porque tu ora agora, não é hora de parar para orar não, é hora de você ir adiante, fazer aquilo que eu já te ensinei. Tem gente querendo confirmação de Deus sobre aquilo que ele já deu ordem há muito tempo atrás. E Deus está dizendo assim: tu vai orar sobre isso de novo.
Tem gente que entra num relacionamento abusivo, e está falando assim: Deus, será que é de Deus? Não precisa Deus falar que esse relacionamento. Tu vai casar com um cara que te maltrata? Tu vai entrar num relacionamento que o cara não respeita nem a mãe. Às vezes está casado, aí o pai bate na mãe, maltrata os filhos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, não é polícia. A minha família tem que estar ao pé do altar de Deus. Não pode ser uma casa de bagunça, é uma casa que tem ordem. Se você não gosta de uma casa bagunçada com louça suja, sofá fora do lugar, tapete enrolado, o negócio, o cesto de roupa tem em cima, imagina Deus olhando para a tua vida e dizendo assim: eu não quero que você viva no meio desse caos. Eu estou te dando um diagnóstico. Tem hora que eu preciso clamar, tem hora que eu preciso me ajoelhar, mas há momentos preciosos que eu preciso me levantar e tomar atitude diante da minha família. Eu não posso vir para a igreja e meu filho de 16, 15 anos ficar dizendo que não vai vir porque ele não quer, porque quem manda na vida dele é ele. Irmãos, o pai é você, a mãe é você, a autoridade está contigo. O Espírito, eu sentindo Deus aqui nessa noite. É um assunto que eu amo, é um assunto que eu sou apaixonado. Só que eu sei, eu não sou hipócrita de dizer que existem desafios dentro de casa. Às vezes estamos aqui pregando, estamos aí orando, estamos aí ouvindo, e temos grandes desafios na nossa casa. Aí, se você não pode agir, o que você faz? Eu não posso agir com as mãos, eu vou agir com o meu joelho. Não podemos ser hipócritas também, dizer também que o erro é só dos pais. Precisamos entender também que existe algo espiritual que precisa sair da nossa casa. A minha casa não pode ser lugar onde a baixaria acontece, aonde ouvimos músicas de prostituição, aonde o cigarro entra na bebida. Não deixa. A tua casa é consagrada. A tua casa foi selada pelo Espírito Santo de Deus. Você foi chamada como profeta, como sacerdotisa da sua casa. Não permita que situações adversas venham te fazer parar e desistir, mas venham te fortalecer a cada dia mais. Se você não pode, faça como esse menino, deixe teu pai te ajudar. Se você não pode, faça como ele. Olha, Jesus, o meu filho, o teu filho também está com problema. Aí Jesus vira para ele e fala assim: traz ele aqui. Ele está dizendo assim: pai, aproxima a tua casa de mim, aproxima a tua família de mim, porque eu sei resolver o teu problema. Eu sei qual é o problema da sua casa. E cá entre nós, os discípulos não iam conseguir resolver nunca o problema deles. Sabe por quê? Porque quando ele se aproxima, ele vira para o pai e fala assim: há quanto tempo teu filho está sofrendo desse problema? Ele fala assim: desde a infância. Desde criança o demônio pega ele trinca os dentes, curva as mãos, começa a babar, e quando ele começa a fazer essas coisas, ele começa a roncar, rosnar, e o demônio pega ele, quer jogar ele no fogo para poder queimar, quer jogar ele na água para poder fazer ele se afogar, e eu estou sempre sofrendo. E quando o demônio vai embora, ele se levanta e começa a se secar. Jesus fala assim: espírito mudo e surdo, saia dele agora. Ele fala assim: pega o seu filho e retorne para sua casa. Você saiu de casa com caos e vai voltar para casa levando paz. Você saiu de casa com um problema enorme e vai voltar para casa cheio de esperança. Você saiu de casa não sabendo mais o que fazer, mas vai voltar para casa alegre, feliz, porque você se encontrou com um homem que poderia e resolveu o seu problema. Esse homem é Jesus Cristo, o Nazareno. Aí ele manda o homem para casa com seu filho, e Jesus vai para a casa dele. Aí quando chegam em casa, os discípulos viram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Os discípulos talvez estavam dizendo assim: Senhor, era tão fácil, era só falar em nome de Jesus, sai. Aí Jesus disse assim: só que existem demônios que só saem com jejum, que é renúncia.
é abrir mão. Jejum nem sempre é deixar de comer, mas deixar de fazer aquilo que você gosta muito. Se tem uma geração que é envolvida em internet, é a nossa geração. Eu sou envolvido em internet. Eu trabalho através da internet. Eu ganho dinheiro divulgando as minhas coisas. As pessoas me chamam, me contratam por causa da internet. Só que se eu tirar um tempo para poder ficar sem internet e ficar me dedicando à palavra do Senhor, também eu estou jejuando. Eu também estou entregando, também estou renunciando. Jesus está dizendo assim: existe demônio que só vai sair se você abrir mão de algumas coisas na sua vida. E não é só isso não. Também oração. Jejum, renúncia. Oração, conversa. Intimidade. Existem coisas que só vão acontecer na tua família quando você começar a jejuar por ela. Mas Jacques, tu não sabe como é que está o problema da minha casa. Irmãos, eu nem quero saber. Não vai fazer diferença nenhuma me contar. Porque tem coisas que só Deus pode resolver. Nessa noite você vai fechar os seus olhos e vai dizer assim: Senhor, eu me coloco no lugar desse menino e eu permito que o Espírito Santo se coloque no lugar desse pai na minha vida. Hoje você é um menino, se coloca como menino hoje, que estava precisando de ajuda. Porque o Espírito Santo vai fazer o papel desse pai e vai pegar a sua oração e vai entregar para Jesus. Mas se você não tiver força, não tem problema, ele entende o seu clamor. Até porque não é o menino que pede socorro, porque ele não falava. Olha o que eu acabei de ler, o demônio deixava ele mudo e surdo. Era demônio. Então a criança não ouvia, o jovem não ouvia, não falava, só vivia com problemas. Estava acabando com a tua casa, acabando com a sua vida. Mas Jesus entrou para resolver esse problema. Ele saiu de um lugar distante, talvez. Veio de uma outra cidade. Veio para uma terra procurar por Jesus. Olha o esforço que ele vai fazer para poder dizer: Jesus, meu filho, a minha casa não está do jeito que eu queria. Talvez você está assim, igual esse pai, dizendo: Senhor, a minha casa não está do jeito que eu queria. A minha família não está do jeito que eu esperava. E eu quero que o Senhor entre na minha casa, entre na minha vida e resolva o meu problema. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir essa oração, porque família é algo que Ele ama, é a primeira instituição feita na Bíblia. Darei o homem uma mulher para que ele não seja só. Ou seja, darei o homem uma mulher para que ele tenha uma família. A família é a primeira promessa feita para o homem. A primeira promessa feita para nós. Nós já nascemos no meio de uma família, sendo amado por uma mulher, sendo amado por um pai. Se você não teve pai, esse pai é Jesus. Se você não teve mãe, essa mãe é Jesus também. Mas você não vai deixar de ter esse amor pelo Espírito Santo. Convido a você a se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Hoje você vai entregar tua família aos pés de Jesus. Só você e Deus sabe como está a sua casa hoje. Talvez os problemas sejam financeiros. Talvez os problemas sejam espirituais ou até mesmo saúde. Talvez a saúde da tua família não esteja lá essas coisas que você esperava. Ou nem da tua família, às vezes sua. Entrega na mão do Senhor nessa noite. Diz para Ele o quanto você precisa que Ele entre. Tem um louvor que diz assim, ó: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Faça desse louvor sua oração. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo me
Me ajuda, Senhor. Me ajude nas minhas fraquezas. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Coloca a mão no teu coração, Senhor Deus. O coração de alguém aqui, Senhor Pai, está ferido. O coração de alguém aqui está necessitado. Delexe cal e fondo me rece que ando me assai e abraço. Pai, a família de cada um aqui tem as suas dificuldades, Senhor, mas Tu és aquele que entra com braço forte. Tu és aquele, ó Pai, que ouve as nossas orações, Senhor. Toma nossa alma, Pai, nosso espírito, Pai, diante de Ti. Fortalece, Senhor, Pai, a nossa vida, Senhor. Toma nossa família agora em Suas mãos. Vai de encontro, Pai, ao marido dessa mulher que nesse momento agora, Pai, se encontra afastado. Vai de encontro, Senhor Pai, a filha, Senhor Pai, dos Teus servos. A família, Senhor Pai, deles, Senhor. E começa a tocar em cada coração. Resgata, Senhor Pai, cada filho perdido, cada marido perdido, cada esposa perdida, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, entra com um braço forte. Pai, nosso coração clama a Ti, Senhor. Às vezes eu Oi, Janaína. Palavras... Ai, Janaína, fala pra tua amiga. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, só Tu sabe como se encontra cada família, Senhor. Pai, entra com um braço forte. Entra com socorro, Jesus. Oh, eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus. Oh, glorificado, glorificado, Senhor, seja Teu santo nome. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está. Oh, Espírito Santo de Deus, a Tua família tem promessa, a Tua casa tem promessa. Isso não vai, esse momento difícil não vai tirar você do altar. Os problemas da tua casa não vai tirar você do altar. Aquele homem poderia encontrar outros caminhos, mas preferia aos pés de Jesus. É como se ele dissesse assim: o altar pode resolver o meu problema. A presença de Jesus pode resolver o meu problema da minha casa. Nos ajuda, Senhor Pai, a melhorar cada dia mais. Que venhamos ser homens melhores para nossa família, mulheres melhores, ó Pai, para nossa família, Senhor. Pai, blinda a nossa casa com Teu sangue. Unta, Senhor Pai, as portas com Teu sangue, Senhor Deus. Te entregamos as nossas vidas em Suas mãos, em nome de Jesus.
Agradeço a minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos.